História do órgão e do prelúdio musical na Congregação Cristã no Brasil. A meia hora. De 1910 a 1932 não havia orquestra na Congregação Cristã no Brasil, apenas algumas igrejas possuíam órgãos ou harmônios, mas não existiam músicos, somente alguns membros, irmão ou irmã, que estavam no culto com a função de puxar os hinos, dando assim a entrada e a altura, o tom, e de certa forma conduzindo o canto da Irmandade. O número de fiéis da Congregação Cristã no Brasil não era tão expressivo. Alguns dos anciães, quando viajavam para realizar batismos ou santas ceias em outras localidades, procuravam levar os puxadores de hino, para reforçar e melhorar ou facilitar o canto. Um dos encarregados regionais mais antigos do Brasil, José Sanfelipe, encarregado regional no Brás, relata que em 1929 foi realizado no bairro do Brás, na congregação antiga, uma coleta para a compra do primeiro órgão daquela congregação. Nessa época existiam poucas congregações na capital e no interior de São Paulo. Em 1932 foram trazidos dos Estados Unidos 2 órgãos, doado pela Irmandade de Chicago, e nesta ocasião o irmão Louis Franciscon incentivou que fosse instituída a parte musical na Congregação Cristã no Brasil. Inicialmente isso ocorreu nas congregações do Brás, Bom Retiro e Lapa, congregações da capital de São Paulo. Em algumas localidades também eram utilizados o harmônio, que era um instrumento semelhante ao órgão, geralmente possuindo apenas um teclado e que precisava ser pedalado pelo instrumentista para fornecer o ar necessário para a vibração das palhetas. Na congregação do Brás também existiu um piano que era executado sempre em conjunto com os músicos. O ministério no final dos anos 50 achou por bem remover o piano e deixar apenas o órgão como instrumento harmônico e sendo executado somente pelas irmãs. Existiu na congregação do bairro do Ipiranga, São Paulo, na Rua Bom Pastor, um órgão de tubos embutido na parede de fabricação de um organeiro do Rio Grande do Sul. Também existiu outro órgão de tubos na congregação do bairro da Vila Prudente, São Paulo. Esse último curiosamente foi tocado por um membro de ascendência japonesa chamado Masayuki Nakagawa, durante os anos de 1954 a 1956, porque era o único irmão que tinha condições de executá-lo na época. Masayuki Nakagawa estudou música na congregação da Vila Prudente entre os anos de 1941 a 1945, sob a orientação do irmão encarregado de orquestra João Geraldo. Em 1945 foi aprovado em teste para tocar flauta na Congregação Cristã no Brasil pelo irmão João Finotti. Em 1954 foi convidado pelo irmão João Claro para tocar provisoriamente o órgão até que a esposa de João Claro e a irmã Esther Romeiro concluíssem seus estudos e fossem aprovadas pela comissão de examinadoras. Masayuki Nakagawa foi aprovado para tocar o órgão pelas examinadoras coordenadas pela irmã Ana Espina Finotti. O órgão de tubos do Ipiranga foi utilizado até o final da década de 60, início da década de 70, sendo depois vendido para outra denominação religiosa, e os órgãos de tubos foram substituídos por órgãos eletrônicos, os quais eram mais práticos, menores, mais baratos e de mais fácil manutenção. Uma das organistas da década de 60 foi a irmã Divanir Deprete, que aos 11 anos de idade, em 1958 começou a tocar no órgão de tubos. Segundo ela, a igreja possuía uma galeria onde ficava o órgão e os músicos. Depois a igreja foi fechada para uma reforma e o órgão foi reposicionado na parte de baixo do templo. Foi nessa época que iniciou a prática na congregação do prelúdio musical, que na linguagem da congregação se chama meia hora.
Na década de 50, o irmão Miguel Espina visitou nos Estados Unidos a congregação e lá viu pela primeira vez alguém que fazia um prelúdio meia hora antes do culto, hábito presente em diversas outras denominações evangélicas. O irmão Miguel Espina percebeu que era muito bom, que isso trazia muita comunhão para a irmandade, ajudava a manter a igreja em mais silêncio e ajudava na comunhão para que se fizesse as orações. Trouxe para o Brasil a ideia e, aprovado pelo ministério, iniciou-se a fazer a meia hora antes dos cultos no ano de 1958. Em 1957, a irmã Divanir Deprete relata que, nessa época, tinha 10 anos de idade e estava se preparando para iniciar a tocar nos cultos do bairro do L. Ipiranga e participava todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite horas no Brás, para com todas as organistas da época, aprenderem como tocar a meia hora, que seria iniciada nos cultos em breve, e que a reunião técnica era feita pela irmã Ana Espina. Em 30 de maio de 1959 ocorreu a primeira reunião geral de ensinamentos aos encarregados de orquestra e a ata dessa reunião nos revela sobre a meia hora em um tópico sobre horário que normatizava como seriam os horários e a ordem dos serviços. Onde houver órgão, este começará a tocar uns 20 minutos mais ou menos antes do início do culto. Ao faltar 5 minutos parará para ser então executado o hino do silêncio, que tem que ser iniciado no máximo até 5 minutos antes do começo do culto. Esse hino deve ser executado completo, e o do final, após o término do serviço, deve ser só uma estrofe. A ata da reunião de 1959 também revela que já existia na época uma equipe de 9 irmãos que trabalhavam na compilação do novo hinário, NI 4, lançado em 1965. Em 22 de setembro de 1962 foi realizada no Brás outra importante reunião, agora destinada para as irmãs organistas. Entre os assuntos que constam na ata dessa reunião encontramos orientações de como realizar a meia hora, a finalidade da meia hora, medidas para solucionar os problemas com as introduções e meia hora, recomendações sobre vestuário, testes, exames e namoros com pessoas estranhas à fé.
Divanir Deprete conta que, em 1958 começou a fazer a meia hora nos cultos do Ipiranga. A Irmandade gostava muito e isso gerou uma mudança de hábito na Irmandade, que antes dessa época, quando ainda não havia a meia hora, o povo conversava muito e também existia o hábito de quando algum irmão adentrava ao salão da igreja se fazia uma saudação a toda a Irmandade, a paz de Deus com todos, de forma que não havia comunhão entre a Irmandade. Quando começou a ser feito a meia hora mudou completamente o comportamento, podia-se fazer a oração individual, havia comunhão. Ao fazer a meia hora, ela procurava explorar todos os recursos de timbres, das flautas, do órgão. A mãe da irmã Divanir morou na congregação do Ipiranga de tal forma que a filha podia explorar e tinha como estudar todos os recursos daquele órgão de tubos, o que proporcionava uma execução muito segura dos hinos. Nesse período o inário em uso era o de número 3, o qual possuía 330 hinos, dos quais 30 eram destinados às reuniões de jovens e menores. Muitos dos hinos do inário número 3 têm seus arranjos, assim como no inário 2, concebidos e preparados para a execução, ao piano, com arranjos para uma ou duas vozes e um acompanhamento na clave de Fá de forma muito ritmada e movimentada, alguns como valsas e outros como marchas, muito provavelmente preservando os arranjos originais de inários norte-americanos e adaptando-se apenas algumas notas da melodia para o texto em português. Nos anos 50 não existia mais o piano na congregação do Brás, São Paulo, e como já foi descrito anteriormente, a congregação cristã no Brasil não utilizou piano em todas as congregações, tendo utilizado somente no Brás, congregação antiga da Rua Uruguaiana. Irmã Ana Espina inclusive tocava piano, mas sempre acompanhada do órgão. Segundo os relatos, esses hinos sempre traziam um pouco de desconforto porque eram muito ritmados e as marcações eram feitas de forma muito acentuada pelos músicos que se aventuravam na clave de Fá. Assim, podemos entender que diversos hinos do inário número 3 não eram apropriados para execução no órgão durante uma meia hora e a execução talvez não era tão fácil. Outra inovação do inário número 3 foi a demarcação dos trechos de introdução, através de um símbolo, asterisco. Assim a orquestra ou organista executava um trecho compreendido do início do hino até o sinal. No inário número 2 essa demarcação não existia e ficava a cargo do intérprete ou mesmo não havia essa introdução. A introdução servia para fixar a tonalidade, trazer melodia do hino à tona e facilitar o canto pela congregação. Aliado a esses fatos, nesse período o inário número 4 já estava sendo preparado, podemos indagar se entre outros fatores, se a meia hora também não serviu de motivação para a comissão dos 9 irmãos, liderados pela irmã Ana Espina, a modificar a escrita do inário, alterar a mão esquerda, clave de Fá, para uma escrita harmônica mais homofônica, mais sóbria, mais suave, com menos ou quase nenhum ornamento, para que facilitasse a execução pelas irmãs organistas e para que a execução nos desse um caráter mais sacro nos hinos. Enquanto o inário número 4 não ficava pronto, algumas medidas de controle e regras de execução da meia hora precisavam ser muito bem estabelecidas. A ata da reunião de 1962 cita e regulamenta através de medidas para solucionar a situação.
A irmã Ana era conhecedora de música, não conhecia a forma da escrita de uma partitura de órgão. Então por que ela escreveu o inário mantendo características de um inário para orquestra, ou de 4 vozes, sem o acréscimo da pauta da pedaleira? Uma das respostas que encontramos analisando as fontes históricas é que em diversos lugares do interior de São Paulo, e por que não no interior do Brasil ainda se usavam o harmônio, um instrumento muito semelhante ao órgão, no entanto, não possuíam a pedaleira, e era um instrumento que tinham 2 pedais que precisavam ser acionadas e pedalados, para que o ar fosse introduzido no instrumento e produzisse o som, com a vibração de palhetas, de forma semelhante às harmônicas. Portanto, para esse instrumento de nada serviria um pentagrama, de pedaleira, se assim fosse feito, porque ele não poderia usar. Outra resposta que podemos encontrar é que o órgão eletrônico com pedaleira era um instrumento muito recente na orquestra da congregação e que a grande maioria das organistas eram irmãs que haviam inicialmente estudado piano, e que não possuíam o domínio da técnica de tocar órgão, sem falar que precisariam ser criados a partitura para 450 hinos. Por último, o inário número 4 iria trazer para a congregação cristã no Brasil um novo paradigma musical, porque traria no seu conteúdo 140 hinos novos, sem falar nas inúmeras alterações que foram realizadas nas harmonias e na letra de quase todos os hinos. Podemos imaginar que o lançamento do novo inário iria provocar uma grande transformação musical e que a igreja talvez não tivesse recursos financeiros suficientes para editar uma variedade de inários diferentes, incluindo uma versão só para organistas, e assim o mais importante era termos uma versão que poderia ser utilizado por qualquer irmão músico e, de forma adaptada, utilizado por todas as irmãs. Versão do inário em Dó. O inário número 4 trouxe em 1965 uma nova realidade, um novo período musical, e podemos testemunhar um fato totalmente novo no âmbito da congregação cristã no Brasil, quando presenciou-se no Brás numerosos ensaios com a finalidade de ensinar a Irmandade a cantar os novos hinos, e a mais revolucionária das atitudes do ministério, a autorização e o desígnio a uma organista, uma irmã examinadora, para que uma mulher conduzisse esses ensaios, a irmã Ana Espina. Em 1992 uma importante inovação foi o lançamento da versão do inário número 4 exclusiva para organistas. Antes dessa versão as organistas precisavam adaptar a leitura do inário dos músicos para a execução às teclas. O novo inário para organistas capa cinza tinha como novidades uma sugestão de dedilhado para ser utilizado na execução a 3 vozes soprano, tenor e baixo, orientações relativas ao uso da pedaleira, registração e contagem dos tempos, visando facilitar e uniformizar a execução dos hinos. Adaptações foram feitas para melhor acomodação das mãos, orientações para as organistas sobre a execução e marcações contidas no inário. Visando um maior aperfeiçoamento da música, chegamos ao inário número 5 e para um melhor planejamento, a partir de junho de 2009 iniciou-se um censo junto à Irmandade para contabilizar a quantidade de inários que seriam necessários imprimir para que, na primeira impressão, todo o território nacional, toda a Irmandade pudesse ser atendida com, pelo menos, um exemplar para cada membro. Na primeira impressão do inário número 5 da Congregação Cristã no Brasil foram impressos 6 milhões de inários a uma velocidade de 100 mil inários por dia, que ficaram armazenados em um depósito de 1.332 metros quadrados em São Paulo. Foram impressos 140 mil inários de órgão na primeira impressão do inário número 5. Nesta totalmente modificada em relação ao inário número 4 agora consta com a pauta para a pedaleira e uma escrita totalmente destinada à execução das teclas.
Muitas notas repetidas foram substituídas por notas de valor maior, proporcionando a sensação de legato durante a execução. Podemos dizer que hoje realmente temos um inário escrito da forma correta para as organistas e que verdadeiramente elas hoje tocam o que está escrito, o que no passado precisavam adaptar. Acompanhando a evolução do órgão, mais de uma dezena de novos livros e métodos de estudo foram escritos, adaptações de métodos clássicos do estudo tradicional anterior com adaptação do pentagrama da pedaleira, assim como também uma série de compilações de estudos visando o preparo e o aperfeiçoamento da organista que deseja tocar os hinos na congregação. As introduções dos hinos até podem ser substituídas na ausência da organista pela introdução realizada pela orquestra, embora o efeito não seja o mesmo, porém é uma norma que a função e o serviço da meia hora é exclusivo para as organistas. Se o intuito da música na congregação é auxiliar a irmandade no elevar do canto para o louvor a Deus, podemos dizer que de forma particular o órgão exerce outras funções além dessa, visto que milhares de corações se achegam à presença de Deus em suas orações particulares, lágrimas são derramadas, súplicas são elevadas ao Altíssimo, pedidos de perdão e misericórdia, todos conduzidos por uma sublime e solene música executada pelo órgão durante a meia hora. O povo que chega à congregação é conduzido aos seus lugares e convidados pelo som a se posicionarem e a elevar os pensamentos ao Criador, esquecendo das desilusões e tristezas dessa vida, se preparando para o início do culto, entrando em comunhão com Deus, para em seguida, após o toque de um hino do silêncio, poderem definitivamente, todos a uma só voz, abrir os corações em louvores e cânticos de hinos ao grande Mestre. Na congregação cristã no Brasil, a música não é apenas um acessório, permeia todo o serviço de culto, tem um papel especial, busca aproximar os fiéis de Deus, permitir que suas almas se coloquem perante Deus e com Ele alcancem íntimo contato. O canto congregacional permite uma igualdade entre os fiéis que repercute no ato de cultuar e resulta não apenas em um louvor coletivo, mas afeta todos os atos da celebração, permitindo uma experiência sublime, e o órgão prepara o espírito da igreja com a meia hora, conduz a orquestra com as introduções, e proporciona uma música divina.